Me dá o Lucílio, por favor, porque o Banco Nacional de Perfis Genéticos foi determinante para a identificação do autor do crime cometido contra a adolescente Amélia Vitória, de 14 anos. Lucílio, isso é uma inovação para o Brasil, a gente sabe já tem um tempo, mas Goiás agora pôde usufruir, de fato, e precisa usufruir muito mais para a gente chegar a criminosos tão maldosos como esse. Olha, a gente tem que ressaltar exatamente, Silvia, o trabalho da Polícia Científica de Goiás. Nesse trabalho específico do banco de dados, de perfis genéticos, estão fazendo a diferença mesmo. Nesse caso da Amélia, a gente teve essa prova. E antes de falar como esse trabalho foi fundamental para o desenrolar e ter uma reviravolta, na apresentação desse suspeito de estuprar e assassinar a pequena Amélia, eu vou conversar aqui com o Bruno Martinucci e também com o Murilo Toscano. O Bruno, ele é administrador do Banco de Perfis Genéticos da Polícia Científica de Goiás, e o Murilo, ele é chefe da unidade de Aparecida de Goiânia da Polícia Científica. Foi fundamental essa junção desse trabalho. Para você ter o perfil genético de qualquer pessoa aqui do estado de Goiás, quem pode, aqui por livre iniciativa, vir até o banco de perfil genético e fazer a coleta de material? E qual o perfil da pessoa que tem que ser compulsório? Não tem que querer ou não querer. A Polícia Científica atua e faz o recolhimento desse perfil genético, que foi fundamental para prender aquele bandido. Bom dia. Bom dia. Perfeito. Então, que pode ser a autorização que a gente fala, autorização de coleta. Então, geralmente é quando está na investigação ainda. Então, a pessoa é um suspeito e ela autoriza a coleta de DNA para fazer o confronto. Agora, algumas opções já são compulsórias. Então, a gente tem a lei de execução penal, que é aquele indivíduo que já tem trânsito em julgado e já foi sentenciado por um crime. Geralmente é um rol de crimes específicos, então conta com homicídio, por exemplo, crimes sexuais, crime de patrimônio, e aí ele é compulsoriamente cadastrado no banco. Outra opção seria a identificação criminal, que a autoridade ela coloca como se fosse uma obrigação para que seja feita a identificação criminal, nesse caso genética, e a decisão judicial também, quando, por exemplo, com tráfico que não é previsto na execução penal, mas mesmo assim o juiz acha que é interessante que ele fique no banco, então aí a decisão judicial para cadastrar essa pessoa. Fazendo uma cronologia dos fatos, o que foi fundamental para a prisão do estuprador e assassino da Amélia, baseado no trabalho da Polícia Científica de Aparecida e nesse banco de dados genéticos. Bom dia. Bom dia. A Polícia Científica de Aparecida, logo após ser acionada para o desaparecimento, a importância que a gente teve nas investigações foi de fazer o corpo da vítima, encontrado fora os locais, e o exame cadavérico também foi muito importante, que onde foi retirado secreções, vestígios biológicos, para encaminhamento aqui para sessões de DNA forense e biologia forense. Mas a análise de todos os locais, elas são importantes para inclusão de uma pessoa no local, e aí vincular uma dinâmica, ou a exclusão, que também tem um fator importante também. Agora, foi cogitado, a gente até conversava ontem, Silvia, no nosso grupo de discussões, sobre o fato do suspeito ter encontrado vestígios de sangue naquele carro preto que ligava a outro suspeito. O que foi concluído em relação a isso? Tinha de fato vestígios de sangue humano naquele veículo? No veículo foi feita a vistoria lá na Polícia Científica de Aparecida. Nós aplicamos luminol nele, deu uma reação luminescente, que é um indicativo de presença de sangue humano, nesse caso latente, porque a gente não tinha visualização, o que não poderia afastar do veículo ter sido lavado. Então nós coletamos esse material genético, esse suposto material genético, e encaminhamos aqui para o laboratório de DNA forense. Para a gente encerrar, qual que é a importância desse trabalho do banco de dados e quantos crimes a Polícia Científica já ajudou a elucidar baseado nesse trabalho do banco de dados genético? Perfeito. A importância do banco de dados é que ele consegue fazer com que vestígios que venham aqui sem autoria, se a gente consegue falar com uma autoria, ele é cadastrado nesse banco, e ali ele vai fazer confrontos tanto com outros vestígios, que às vezes a gente já sabe a autoria, quanto com os indivíduos cadastrados que eu falei anteriormente. E aí depois que dá esse match, que a gente fala, que é essa coincidência genética, a gente consegue interligar duas investigações, por exemplo, no caso da Amélia, que foi interligado com outro crime sexual lá de 2017 de Rio Verde, que já tinha o suspeito, e aí fomos atrás
desse suspeito, né, passou a Polícia Civil para que ela fosse atrás e fizesse a coleta desse novo material e assim confrontar diretamente com o material coletado da Amélia. Só para reforçar, quantos crimes? São cerca de 630 investigações desde a implementação do banco. Para a gente encerrar, Silvia, eu só queria saber do Murilo o seguinte: se nós não tivéssemos as imagens que foram aí divulgadas da pequena Amélia com o suspeito andando de bicicleta, todo aquele trajeto, mesmo assim, ele, primeiramente, de acordo com o delegado responsável, negou o crime. Depois, alguns vestígios da investigação foram apresentados para ele e ele começou a confessar de acordo com o delegado. Se não tivéssemos as imagens, se não tivéssemos a confissão dele, com esse trabalho do perfil genético da Polícia Científica, seria prova robusta para encerrar inquérito e apresentar à Justiça? Não, com certeza, né? A prova do DNA ela é irrefutável, né, do ponto de vista da ciência. Entretanto, todos os elementos de prova eles são importantes para munir um inquérito, né? Então, obviamente, é uma prova muito contundente. Entretanto, não existe sobreposição de provas, certo? Certo, obrigado aos senhores aí pela entrevista. Para a gente, por aí a gente ter uma ideia, né, Silvia, da importância da Polícia Científica na atuação dos casos em Goiás. É com você, minha amiga. Obrigada, Lucília. Agradeço demais. Brilhante trabalho, viu, gente? Você viu tanto que a tecnologia é importante, né? Infelizmente, o Brasil não é um país que investe tanto em tecnologia. Eu acredito que o estado de Goiás vai investir nos próximos anos nisso. É o que se espera, né? Porque olha só uma situação dessa, uma coisa que foi feita independente das imagens, teria se descoberto o assassino. Mas claro que o inquérito tem que ser municiado de coisas contra esse assassino covarde.